Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem exagero, fundamental para quem está construindo qualquer coisa com modelos de linguagem grandes, os LLMs. A gente está falando da engenharia de contexto. Pensa nela como uma disciplina nova, super importante, que está mudando completamente o jogo de como a gente interage com a IA. E para começar, vamos direto para uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Com esses modelos de IA ficando cada vez mais poderosos, com janelas de contexto gigantescas, de milhões de tokens, a impressão que dá é que o desafio de dar instruções, o tal do prompting, já era, né? É só jogar um monte de informação lá dentro e pronto, problema resolvido. Certo? Bom, a realidade é um pouquinho mais complicada e, para ser sincero, bem contraintuitiva. Uma pesquisa da Chroma revelou uma coisa que eles batizaram de armadilha do contexto longo. E o que ela mostra é chocante. Para muitas tarefas, o desempenho do modelo, na verdade, cai, e cai feio, conforme a gente aumenta o tamanho do contexto. Pois é. E o culpado por trás disso tem nome. É o tal do envenenamento de contexto. A ideia é que quando a gente joga informação demais, uma informação que não tem nada a ver, em vez de ajudar, a gente acaba poluindo, sujando o entendimento do modelo. E o resultado? Respostas ruins, imprecisas, que a gente simplesmente não pode confiar. Então a lição aqui é clara. Janelas de contexto maiores, sozinhas, não são a solução mágica que a gente imaginava. É exatamente por isso que a gente está vendo nascer uma prática muito mais formal, mais estruturada, é uma baita mudança de mentalidade, sabe? A gente está deixando para trás aquela era da tentativa e erro com prompts e entrando de cabeça num processo de engenharia de verdade. O Andrej Karpathy, que é uma referência na área, definiu isso de um jeito perfeito. Engenharia de contexto é essa arte, sutil e delicada, de encaixar as informações certas na janela de contexto antes mesmo de pedir qualquer coisa para o modelo. Ou seja, não é só sobre o que a gente pergunta, mas sobre todo o cenário que a gente prepara para essa pergunta ser feita. Vamos ver a diferença na prática, que fica mais claro. De um lado, tem o que a gente pode chamar de vibe coding. É aquela abordagem caótica, meio no grito com o modelo, tentando adivinhar o que funciona, recomeçando o tempo todo, e os resultados são completamente imprevisíveis. Agora, do outro lado, tem a engenharia de contexto. Aí a história é outra. É um método disciplinado, que parte de especificações claras, que compacta informação de propósito e segue um fluxo de trabalho estruturado. E o resultado? É confiável, é consistente. Ok, muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Vamos abrir agora ao Manual do Engenheiro de Contexto e dar uma olhada em algumas estratégias bem práticas. O princípio que guia tudo isso é, na verdade, bem simples, mas muito poderoso. Antes de começar a construir qualquer sistema de IA, a pergunta que a gente tem que se fazer é como o melhor especialista do mundo nessa área, seja um advogado, um pesquisador, um programador, faria essa tarefa. A gente precisa mapear o processo mental dessa pessoa e traduzir isso em passos para a IA seguir. E para organizar a informação, tem um modelo mental de 2 etapas que funciona muito bem. Primeiro, a gente vai reunir. Aqui o objetivo é ser abrangente, pegar tudo que pode ser relevante sem se preocupar se vier um pouco de ruído junto. Depois, a gente vai selecionar. E aqui o foco muda totalmente. O objetivo é ter precisão máxima, cortar tudo que é irrelevante e deixar só o filé, um contexto limpo e focado para o modelo trabalhar. Agora, para botar a mão na massa, especialmente quando o assunto é gerar código com o IA, esse fluxo de 3 fases é super eficaz. Tudo começa com pesquisar, para a gente entender a fundo o sistema e o problema. Depois vem o planejar, onde cada mudança é detalhada, escrita, pensada. E só então, com um plano sólido na mão, é que a gente parte para implementar, deixando a IA gerar o código com base nesse plano já aprovado. E aqui vai uma dica tática, uma regra de bolso, mas que faz uma diferença enorme. Tente manter a utilização da janela de contexto sempre abaixo de 40%. 40%. Essa restriçãozinha força a gente a ser mais seletivo e ajuda a fugir daquela armadilha do contexto longo que a gente viu lá no começo, mantendo a performance do modelo lá em cima. Para entender por que esse fluxo todo estruturado é tão crítico, vamos pensar um pouco no que eu chamo de hierarquia da falha. No nível mais básico, uma linha de código ruim é só uma linha de código ruim. O impacto é pequeno, contido. Agora vamos subir um degrau. Um erro no plano de implementação, aí o custo é bem maior. Uma única linha errada ali no plano pode se multiplicar e virar centenas de linhas de código erradas lá na frente. O retrabalho é gigantesco. E no topo dessa hierarquia está o erro mais catastrófico de todos, um vacilo lá na fase de pesquisa. Um entendimento fundamentalmente errado de como o sistema funciona. Isso não gera centenas, gera milhares de linhas de código ruins.
Fica óbvio, né? Onde o nosso esforço de revisão tem o maior impacto? É lá no começo. E que ninguém se engane, tá? Isso exige um rigor absurdo. Como um especialista disse uma vez, ser bom nisso significa estar disposto a testar, testar e testar de novo, sem cansar. Não é sobre ter uma ideia genial de primeira, é sobre ter a disciplina de refinar e validar aquilo em centenas, talvez milhares de cenários diferentes, até funcionar de forma confiável. E tudo isso nos leva a uma conclusão mais estratégica. No fim das contas, o maior desafio para colocar a engenharia de contexto para funcionar de verdade talvez nem seja a parte técnica. O verdadeiro obstáculo é cultural, é organizacional. É sobre mudar a forma como as equipes conversam, como elas planejam e como colaboram. Adotar esse jeito estruturado de trabalhar exige uma mudança de hábito, e a gente sabe que essa é sempre a parte mais difícil de qualquer transformação. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que um sistema de IA não entregar o que se espera, antes de sair correndo para culpar o modelo, talvez valha a pena parar e perguntar: será que o verdadeiro gargalo está na capacidade da IA? Ou será que está na forma como nós estamos estruturando o processo para ela? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.